por favor, eu preciso nesse compromisso, não me deixa sozinha em casa porque eu não sei do que eu sou capaz. O primeiro é quando ela comenta sobre estar depressiva dentro do palácio. Agora nessa segunda gravidez, não dá pra ver muito minha barriga, mas eu estou grávida de 7 meses. Eles falaram, não, a sua filha não está convidada para o casamento. Oi, eu sou a Gia de Corso, você é muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu penso em relação à entrevista que foi ao ar na semana passada aqui na Irlanda e vai ao ar hoje, quinta-feira, se você está assistindo no dia que eu postei, pela GNT no Brasil. A entrevista do Príncipe Harry e da Meghan Markle. Hoje eu vou comentar sobre dois pontos bem relevantes que me chamaram muita atenção enquanto eu estava assistindo a entrevista. O primeiro é quando ela comenta sobre estar depressiva dentro do palácio e segundo, a preocupação da realeza em relação ao tom de pele do filho dela que ainda não tinha nascido. Bem, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Mais de 60% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, se o botão do inscreva estiver vermelho, é porque você ainda não é inscrito. Então, se inscreva e vamos fazer essa comunidade crescer, certo? Primeiro ponto, a depressão, né? E pensamentos suicidas que Meghan teve quando estava morando no palácio. Bem, a maioria já deve saber, há quase 2 anos eles deixaram toda a família real, os cargos, os títulos e etc. para viver de forma anônima, digamos assim, como pessoas comuns, né? E não teve como eu não pensar em mim mesma quando eu assisti essa entrevista e vi as coisas que ela passou e as coisas que aconteceram com ela e trazer pra minha realidade e fazer essa comparação. Bem, ela falou que durante a gravidez ela ficava bastante isolada dentro do castelo e ela ficou muito depressiva, muito triste e até um momento o príncipe Harry falou assim, olha, você não está em condições de ir nesse compromisso que a gente tem hoje. Ela falou assim pra ele, por favor, eu preciso nesse compromisso, não me deixa sozinha em casa porque eu não sei do que eu sou capaz. Mais ou menos assim ela falou. Isso me deixou bastante preocupada porque ela teve consciência que ela precisava de ajuda, né? Inclusive, ela foi atrás de ajuda, ela tentou contato com algum médico, psicólogo, alguma coisa que não foi autorizado pela firma, pela realeza, pelo grupo de pessoas lá do palácio, né? E trazendo pra minha realidade, não tive depressão enquanto eu estava grávida, mas quando a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. Isso acontece com muitas mulheres o tempo todo, ao redor do mundo, no Brasil, aqui na Irlanda, na Inglaterra, onde ela vivia. Acontece com muita frequência a tal da depressão pós-parto. Depressão durante a gravidez ou depressão pós-parto é uma doença bem silenciosa e muitas mulheres não procuram ajuda por medo de ser julgada, medo do que as pessoas vão falar, como vão reagir, o que vai acontecer com elas, né? Bem, a Meghan estava decidida a encontrar ajuda e a resolver o problema que ela estava passando. Quando eu tive depressão pós-parto, eu fui no médico e eu tive todo um acompanhamento médico, né? Eu passei a tomar alguns remédios para aliviar o estresse e a tensão. Os motivos que levam uma pessoa a ter depressão pós-parto é o medo do julgamento, da família, medo de não dar conta, a pressão, né, em ver as mães de Instagram perfeitas, maravilhosas, com seus filhos lindos, cheirosos, perfeitinhos, e ver que ela às vezes não dá conta de esvaziar a banheira, ver que ela às vezes não dá conta de manter a casa em ordem e estar linda nas fotos, e levar a criança a passear e fazer todas essas coisas que a mãe tem que fazer, e a pressão, né, gente, de ser responsável por um outro humano a uma certa altura da vida, né? Agora nessa segunda gravidez, não dá pra ver muito minha barriga, mas eu estou grávida de 7 meses. E nessa segunda gravidez, estou passando a gravidez inteira trancada dentro de casa, porque desde março do ano passado nós estamos nesse estado de lockdown, que nós não podemos sair de casa, máximo 5 km, e isso tem sim me afetado de certa forma. Bem, durante esse tempo agora de gravidez, eu não vou dizer que eu me considero que eu estou ou estive depressiva durante a gravidez, mas isso se dá ao fato de que eu tenho uma menina, uma toddler de quase 2 anos, que destrói a casa se eu não ficar o dia inteiro em cima dela. Então ela me distrai muito, então eu meio que não tenho tempo pra ficar tão
triste, deprimida, como se eu estivesse em casa, quieta, sozinha, sem visitas, sem crianças, sem nada, né? Essa fase de lockdown aqui na Irlanda, pra quem está sozinho, pra quem passa o dia sozinho, é muito triste, porque não tem absolutamente nada pra fazer. Até pouco tempo atrás, vários parques estavam fechados, você não podia ir no parque, você não podia sair para ir numa cafeteria, comprar o seu café, você não pode ir na igreja, não pode nada, tem que ficar trancada dentro de casa, né? Eu notei nessa segunda gravidez agora, e tendo a bebezinha, que eu fiquei bem paranoica. Eu acho que pelo fato de eu não sair tanto de casa, eu fiquei assim, preocupada em pegar o vírus. Eu peguei, inclusive, né, mais medo de pegar novamente. Então, quando eu levo a Ivy no parquinho que tem aqui na frente de casa, se tiver outras crianças brincando no parquinho naquele momento, eu volto pra casa, eu não fico no parquinho. Eu só fico no parquinho se eu estiver sozinha. Então, esse medo, esse pânico que aconteceu nas nossas vidas, eu acho que é devido a estar tão fechado, tão trancados dentro de casa, né? Na entrevista para Oprah, a Meghan comenta que teve ocasião que ela ficou 4 meses dentro de casa, saiu somente 2 vezes. Então, muito similar ao que a gente vive aqui, ficar muito tempo trancado dentro de casa, sabe? Então você tem que ter a cabeça muito centrada. E mesmo assim, gente, pessoas com a cabeça muito centrada também dá uns probleminhas aí, uns estresses, uns inícios aí de depressão e coisa assim. A minha dica pra você, se você passou ou passa por isso, bem, eu passei por um estresse bem grande durante a gravidez, no sentido de não poder sair de casa, não poder ver pessoas, não poder ir nos lugares, não poder sair para comprar o enxoval do meu bebê que vai nascer. Então eu passei momentos de tensão, sim. Da primeira gravidez eu tive depressão pós-parto, então foram momentos bem pesados e tristes. A minha dica é não se isole, não fique sozinho. Se você puder, é claro, né? Mantenha contato com seus amigos próximos. Se você não pode até eles, se eles não podem vir até você, mas faça videochamada. Eu sei que não é a mesma coisa, mas ajuda um pouquinho. Se abra com pessoas de confiança, fale o que está acontecendo, exponha. O meu noivo, Kieran, eu sempre converso com ele, a gente sempre fala o que está acontecendo. Então, se eu tô estressada, se eu tô deprimida, se o meu dia foi péssimo, eu falo pra ele, olha, eu preciso de um tempo, pega um neném aqui que eu preciso ficar sozinha, preciso pensar, preciso respirar. Então, eu acho que o diálogo com as pessoas que te cercam, com o teu círculo de confiança é muito importante. E cuidar da sua saúde mental é essencial, né? Principalmente no meu caso, que eu tenho uma filha, vou ter uma segunda filha, então eu tenho 2 crianças dependendo de mim, então a minha saúde mental tem que estar em dia, né? Voltando para a entrevista, né? A saída da Meghan e do Harry da família real se deu principalmente o fato deles não terem suporte quando eles precisaram para questões simples como um tratamento psicológico. Então, gente, se até o príncipe Harry e a sua esposa Meghan deixaram a família real de lado para resolver os seus problemas pessoais, quem somos nós para não fazer o mesmo quando algo está afetando a nossa saúde mental, né? Bem, o ponto 2 da entrevista que me chamou muito a atenção foi a questão do racismo. Em um momento da entrevista, a Meghan comenta que alguns membros da família real estavam preocupados com o tom de pele que que a criança nasceria. Que até então eles não sabiam se era menino ou menina, né? Então eles estavam preocupados com o tom de pele. Porque a Meghan tem descendência de pessoas pretas, então tem a mãe dela negra e outros familiares, então eles estavam preocupados que poderiam carregar essa cor para o neném, né? E isso deixou eles muito chocados. Eles ficaram assim, passados com essa situação. Eles não falaram diretamente pra Meghan, eles falaram pro Harry. E o Harry contou pra Meghan. Daí, novamente, eu trazendo pra minha vida, né? Os episódios que aconteceram aqui comigo. Não foi nada comparado a isso, mas mesmo assim, mexeram muito comigo. Teve um episódio, por exemplo, que eu e Kira fomos convidados para um casamento. E quando chegou algumas semanas antes, umas 4 semanas antes do casamento, nós entramos em contato com o noivo para perguntar se do lugar onde ia ser a festa até o hotel, se era coberto, porque era no mesmo lugar, né? Porque a Ivy estaria com 30 ou 40 dias, então
Queria saber se era seguro pra ir de sombrinha se precisasse, alguma coisa assim, né? Quando eles colocaram no convite Kieran e Jade, a gente subentendeu que seria a Ivy junto, até porque o casamento era fora de Dublin, então daria, sei lá, 1h30 de viagem até o local, e daí tem que se arrumar e tudo mais, né? Nós pegaríamos um quarto de hotel, eu ficaria na cerimônia e no jantar, e quando começasse a festa de verdade, com o DJ e tudo mais, a parte divertida, né? Como eu estava com o neném, eu ia pro quarto, porque eles eram amigos do Kieran, o Kieran ia ficar na festa e curtir a festa. Isso já estava decidido entre a gente, né? Quando a gente entrou em contato com os noivos pra perguntar sobre isso, eles falaram assim, mas por que vocês estão perguntando? Daí o Kieran, por causa da Ivy e tudo mais, ela é recém-nascida e tal, né? Eles falaram, não, a sua filha não está convidada pro casamento. Não foi um ato de racismo, mas só pelo fato da minha filha ser excluída de algo, gente, isso mexeu tanto comigo. Eu fiquei tão chateada, tão magoada, gente. Eu não sei nem explicar o quanto eu fiquei magoada, sabe? A minha filha não sofreu preconceito, mas pessoas próximas, antes da Ivy nascer, eles estavam, ai, será que ela vai ter o olho escuro como o seu? Ai, será que a pele dela vai ser morena como a da sua família? Será que ficaram levantando questões, né? E o meu foco principal, gente, antes da minha filha nascer, é que ela fosse saudável. Se ela tivesse cabelinho ruivo, como o Kieran ou outras pessoas da família dele, eu ia ficar muito, muito feliz. Mas se não fosse, tava tudo bem também, né? A gente quer, o que toda mãe quer é uma criança saudável. Enfim, conversando sobre racismo com o meu sogro, ele comentou um fato bem interessante que eu fiquei assim, assustada. Porque nós estávamos um dia aqui em casa, antes de começar a quarentena, e nós estávamos olhando pela janela, né? E haviam várias crianças no parquinho brincando. Crianças aqui da vizinhança. Que eu, quando eu olhei, eu identifiquei. Há crianças no parquinho brincando. Ponto. Acabou, né? E daí o meu sogro olhou e falou assim, Jade, olha que engraçado, né? Aqui nesse parquinho tem várias crianças brincando. Você reparou? Eu falei, reparei. Ele falou, tem crianças irlandesas e tem crianças descendentes de africanos. Daí eu, né, não reparei, mas pode ser, né? Aí ele, olha, se isso fosse há 20 ou 30 anos atrás, aqui na Irlanda, os pais irlandeses vissem que o seu filho estava brincando com uma criança com uma cor de pele diferente, eles não deixariam as crianças brincar. Então ele falou assim, se tu passasse de carro ou a pé por um parquinho e tivessem crianças que não eram brancas brincando lá, nenhuma criança branca ia lá se misturar pra brincar. De tão forte que era o racismo, assim. Eu conversando com o Kieran, ele me contou que quando ele era pequeno, ele era fascinado com o médico que eles iam, né? O médico local lá do bairro, porque o médico, ele é indiano, e inclusive ele trabalha até hoje lá. E a cor de pele dele é bem mais escura que os irlandeses. Então, ele falava assim que ele era a única pessoa de cor diferente que ele conhecia. Então ele ficava fascinado, ele chegava no médico, ele queria conversar, até que um dia ele chegou e perguntou pro médico, por que a palma da mão dele não é da mesma cor do resto do corpo dele? E daí o médico deu risada e o pai dele ficou todo sem graça, né? Então, assim, é para ver que há 30 anos atrás essas questões de preconceito, questões raciais eram bem acentuadas aqui na Irlanda. Hoje eu vejo que tá tudo bem misturado, tá todo mundo de boa, acredito eu. Eu não posso falar muito sobre isso, sobre racismo, porque meio que não é meu lugar de fala, né? Mas eu posso compartilhar as experiências das pessoas que conviveram comigo. Bem, esses foram 2 pontos relevantes que eu considerei da entrevista da Meghan e do Harry pra Oprah. E se você quiser, é só pesquisar, tem no YouTube, você coloca a legenda lá em português, você consegue acompanhar toda a entrevista. É uma entrevista bem chocante, assim, é 1h30 a primeira parte, que eu fiquei assim, ó, sentada em silêncio assistindo, prestando atenção em tudo, né? Então é uma entrevista bem cativante. Dizem que essa entrevista vai ser tão importante para a história como foi a da Princesa Diana. Se inscreva no canal, comentem aí embaixo o que vocês acharam desses 2 tópicos, né? Depressão e racismo. Vamos discutir sobre o assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!